A pauta hoje é Lei Rouanet. Todo mundo já ouviu falar nesse raio dessa Lei Rouanet, mas pouca gente sabe explicar e fazer você entender o que realmente significa. Eu vou tentar mais ou menos aqui no menor espaço de tempo possível. A Lei Rouanet é um mecanismo que foi criado no início da década de 90 para financiar atividades culturais. A Lei Rouanet, na realidade, ela é composta por 3 mecanismos: o mecenato, o Fundo Nacional de Cultura e o FICART. O mecenato é aquilo que a gente conhece. É o mecanismo pelo qual empresas conseguem patrocinar eventos culturais, eventos e projetos culturais, tendo o respectivo desconto no seu imposto de renda a pagar. Depois do mecenato, a gente tem o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura, como o nome já está falando, é uma verba do orçamento da União para ajudar pequenos projetos Brasil afora. O FICART serviria, nunca foi implementado, como se fosse um título, um fundo de investimento para os cidadãos apoiarem projetos que sim podem ser lucrativos. O grande problema da Lei Rouanet: apenas o mecenato foi para frente. O Fundo Nacional de Cultura, que, como eu falei, deveria ajudar quem está começando e no Brasil inteiro, ele sempre é contingenciado. O que isso significa? Contingenciado. O dinheiro é colocado no orçamento, mas ele não existe na prática. O FICART, que era o tal fundo que ia ajudar os projetos que sim são lucrativos, também não saiu do papel. Conclusão: toda a cultura brasileira só tem um lugar para recorrer, que é o mecenato. E aí, gente, o grande problema da Lei Rouanet não é a concentração, conforme dizem, no Rio e em São Paulo. O grande problema é que apenas as grandes empresas estão autorizadas pela Receita Federal a participarem do mecanismo de incentivo. Não entendeu? Vamos lá. Quando a gente fala de grandes empresas, são as empresas chamadas de lucro real, ou seja, que dizem exatamente à Receita Federal o quanto elas receberam de lucro. Essas são as maiores empresas. As pequenas empresas que se apoiam no lucro presumido, elas não são autorizadas a usarem a Lei Rouanet e investirem em projetos. Da mesma forma, as pessoas físicas, que têm a sua vida muito dificultada quando querem fazer como as empresas fazem, ou seja, investir em projetos culturais e terem o respectivo desconto do imposto de renda. Por essa razão eu sempre falo, se a gente quiser fazer com que a Lei Rouanet, ou melhor, com que o mecenato da Lei Rouanet seja desconcentrado Brasil afora, a gente precisa garantir que empresas menores e pessoas físicas também possam participar desse esquema. E se você ainda acha que receber a ajuda do governo obriga os artistas a darem ingresso de graça, eu te pergunto, alguma montadora no Brasil dá carro de graça para a população? E eu vou te dizer, elas recebem muito mais ajuda do governo do que a nossa cultura. Por essa razão, esse é um chamamento que eu faço. Não caia nessa conversa fiada e fácil de que os artistas mamam nas tetas da Lei Rouanet ou de que a Lei Rouanet só serve para famoso. Aliás, sobre isso, eu te convido a conhecer os 10 maiores projetos de captação no ano passado da Lei Rouanet. 7 são museus e instituições como orquestras e corpos de dança. Não vamos cair nesse discurso fácil. Vamos procurar entender o que significa e a importância da Lei Rouanet para a nossa cultura, para a cultura brasileira. O que a gente realmente tem que exigir é que todos os mecanismos que estão na lei sejam de fato implementados. É isso, pessoal. Viva a cultura brasileira!